Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui para mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Pessoal, essa figura aqui é um cone, também conhecido como cone de duas folhas. E essa aqui é amarela, vocês sabem que é um plano. Na aula de hoje a gente vai estudar as cônicas, que são os objetos geométricos formados a partir da interseção desse cone com esse plano. Ou seja, a gente vai cortar esse cone com esse plano e a partir desse corte vai ser produzida uma curva no plano. Essa curva é o que a gente chama de cônica. Então, dependendo da posição em que você faz esse corte do plano no cone, diversas figuras diferentes podem aparecer. O plano nessa posição aqui aparece uma reta. Se o plano cortar o cone bem aqui no meio, desse jeito, a interseção vai dar um ponto. E se cortar no meio, nessa outra posição, a interseção dá duas retas concorrentes. Bem, essas três figuras aqui, uma reta, um ponto e duas retas concorrentes, a gente já estudou. Só que existem outras posições que geram outras cônicas, como essas posições aqui. E essas outras cônicas que aparecem aqui nessas posições são as cônicas que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Começando com essa primeira aqui, chamada de parábola. É uma cônica já conhecida de vocês, que vocês estudaram ela no ensino médio, e aqui a gente vai fazer um estudo mais aprofundado da parábola. A gente define a parábola a partir de uma reta D e de um ponto que não pertence à reta D, denotado por F. Essa reta D é chamada de reta diretriz e esse ponto que não pertence à reta é chamado de foco. Então, a parábola que tem esse foco e essa reta diretriz é definida como sendo esse conjunto de pontos aqui que satisfaz essa condição. A distância do ponto até o foco é a mesma distância do ponto até a reta diretriz. Isso está representado aqui nessa figura. Um ponto de coordenada x, y, ele pertence à parábola quando a distância até o foco é a mesma distância até a reta diretriz. A parábola já tem esses dois elementos da definição, que é o foco e a reta diretriz, mas aparecem mais dois elementos aqui na figura. O primeiro é essa reta aqui, perpendicular à diretriz e que passa pelo foco. Essa reta é chamada de eixo, é denotada com a letra E. E o ponto de cruzamento do eixo com a parábola é chamado de vértice da parábola. Vamos agora definir um número P minúsculo, indicando a sua magnitude e o seu sinal. Primeiro a sua magnitude, ou seja, o módulo. Então, o módulo desse P dividido por 2 é essa distância. A distância do vértice até o foco. Também é a mesma distância do vértice até a reta diretriz, né? Daqui a pouco eu digo a você qual é o sinal desse número P. Uma observação aqui que a gente pode fazer é que a parábola ela é simétrica em relação ao eixo. Isso significa que um ponto que pertence aqui à parábola, se você refletir ele em relação ao eixo da parábola, a reflexão dele também cai dentro da parábola. Bem, pessoal, então aqui está apresentada a parábola. E o nosso objetivo, como sempre, é resolver problemas geométricos envolvendo a parábola. A melhor maneira de fazer isso é fazendo contas com as parábolas. E para isso vamos introduzir equações para a parábola, assim como a gente fez com retas e planos. No entanto, a parábola é um objeto geométrico bem mais complexo do que as retas e os planos que a gente estudou. Essa complexidade vai exigir que a gente introduza as equações de forma separada, analisando caso a caso. O primeiro caso que a gente vai estudar para obtermos a equação da parábola é esse aqui. Vamos considerar o vértice como sendo um ponto qualquer, mas vamos restringir o eixo. Vamos considerar o eixo paralelo ao eixo y. E nesse caso a gente vai definir o sinal do número P da seguinte forma. Se a parábola for côncava para cima, o número P vai ter sinal positivo. E se ela for côncava para baixo, o número P vai ter sinal negativo. Então, colocando aqui a parábola no sistema cartesiano XY, a gente obtém isso daqui. Facilmente conseguimos observar as coordenadas do foco e a equação da reta diretriz e do eixo também. Então, para a gente obter a equação da parábola nesse caso, o procedimento é o seguinte. Tomamos um ponto genérico de coordenadas x, y e aplicamos a definição de parábola, que é
distância desse ponto ao foco é igual à distância desse ponto à reta diretriz. Então aplica a definição de distância do ponto até o foco e de distância até a reta diretriz, dá uma expressão que envolve x e y e a gente faz conta com essa expressão até simplificar e chegar nessa forma mais simplificada aqui. Essa daqui é a chamada equação reduzida da parábola. Observe que ela está organizada de uma forma em que só olhando para a equação você consegue identificar o vértice da parábola, que está aqui nas coordenadas h e k, e o número p, que é também chamado de parâmetro da parábola. Um segundo caso que vamos considerar é quando o eixo é paralelo ao eixo x. A parábola agora está deitada, que antes ela estava em pé. Então, nesse caso, o sinal do parâmetro P vai ser definido da seguinte forma. Se a parábola for côncava para a direita, ele é positivo, e se a parábola for côncava para a esquerda, ele é negativo. As coordenadas do foco, nesse caso, são essas aqui. A equação da reta diretriz é essa e a do eixo é essa aqui. E, fazendo um procedimento semelhante ao anterior, você obtém a equação reduzida da parábola, que agora é essa daqui. Qual é a diferença da equação reduzida do caso anterior para essa? No caso anterior, quando o eixo era paralelo ao eixo y, a variável do primeiro grau na equação era o y. Nesse caso, em que a parábola é paralela ao eixo x, a variável do primeiro grau é o x na equação. Então, você identifica se uma parábola é paralela ao eixo x ou ao eixo y, observando a variável que é apenas do primeiro grau na equação. Então, agora vamos fazer um exemplo e eu quero que vocês determinem a equação da parábola, cujo vértice é o ponto de coordenadas 3 e menos 2, o eixo é paralelo ao eixo y e o parâmetro é igual a 1. Então, pessoal, para a gente construir uma equação reduzida de uma parábola, precisamos de 3 ingredientes. Precisamos do vértice, precisamos saber qual é o eixo paralelo e precisamos saber também o valor do parâmetro. É justamente as informações que foram dadas nesse exemplo. Então, com essas informações, é só você jogar na fórmula adequada. O eixo vai dizer qual fórmula usar e o parâmetro e o vértice preenchem a fórmula. Então, como o eixo é paralelo ao eixo y, eu vou usar aquela fórmula cuja variável do primeiro grau é o y. E aí eu uso as coordenadas do vértice para preencher aqui a equação, o 3 e o menos 2. Observem que eles ficam com sinal trocado, porque na fórmula já tem um sinal de menos. E aqui, multiplicando a variável do primeiro grau, você tem 2 vezes o parâmetro. Então, o parâmetro é 1, fica 2. Então, a gente preenchendo aquela fórmula, obtemos essa daqui, que é a equação reduzida da parábola. Se você desenvolver aqui esse quadrado e distribuir aqui esse produto, jogar tudo para o lado esquerdo da equação, você vai obter a chamada equação geral da parábola. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui e obter a equação geral dessa parábola aqui, do exemplo 1. É só desenvolver aqui esse quadrado, pessoal. Aplica aqui o produto notável, né? Fica o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Distribui aqui esse produto, dá isso. Agora joga tudo para o lado esquerdo, fica essa equação aqui, que é a equação geral da parábola. Outro tipo de equação para a parábola é a equação explícita, que é quando você isola a variável do primeiro grau. Vamos fazer aqui o exemplo 3 e calcular a equação explícita dessa parábola aqui. Então, você parte da equação geral e isola a variável do primeiro grau, que nesse caso é o y. Então, isolando o y, né, jogando todo o resto para o lado direito da equação, depois divide por menos 2, você obtém isso aqui, que é a equação explícita da parábola. A última equação que vamos estudar é a equação paramétrica da parábola, que é obtida a partir da equação reduzida, igualando o termo do segundo grau a t. Observem bem, é o termo do segundo grau, o termo inteiro, e não só a variável. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos obter a equação paramétrica dessas duas parábolas aqui. Então, aqui na letra A, o termo do segundo grau é só a variável x. Então, vou igualar esse x a t, certo? Quando eu troco x por t, na equação, ela fica assim, ó. E aí eu isolo o y dá igual a 4t ao quadrado. Então, você fica com a equação x igual a t e outra y igual a 4t ao quadrado. Essa daqui é a equação paramétrica da parábola. Ela funciona de forma semelhante à equação paramétrica da reta. Você atribui valor a t e aí você obtém
também pontos da parábola. Na letra B, o termo do segundo grau não é mais só uma variável, né? É esse termo aqui, ó, y menos 3. Esse é o termo do segundo grau da equação reduzida. Então, você iguala tudo isso a t. Y menos 3 é igual a t. Quando você joga isso na equação, troca o y menos 3 por t, fica t ao quadrado igual a 2x mais 2. Aí você isola o x. Esse 2 passa para cá dividindo, fica assim. Aí esse 2 aqui passa para cá negativo. O x fica igual a isso. Aí agora você pega a equação inicial, que é essa daqui, junta com essa e obtém então a equação paramétrica da parábola. Ok, pessoal? Então é isso. Terminamos a nossa aula de parábola aqui por hoje. Na próxima aula fazemos mais alguns exemplos. Se você entendeu ou está com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo e se gostou da aula, dá o like e se inscreve no canal. Até a próxima aula!